E qual que era o segredo do Bayern de Munique de 2020? Cara, o Bayern de Munique de 2020 simplesmente foi um time avassalador, deitou na Champions League, conquistou 6 títulos durante a temporada, Lewandowski jogando muita bola mesmo. Cara, um ano sensacional e histórico para a equipe do Bayern. O Bayern já havia ganhado esse texto em 2013, venceu todos os títulos que disputou, em 2020 voltou a repetir esse feito mais uma vez e, cara, foi sensacional. E aqui eu vou te falar o segredo, como eles conseguiram isso, né? Porque não é todo clube que consegue isso, cara. Ganhar 6 títulos no ano, bicho. Você sabe o que que é isso? Eu creio eu, se eu estiver errado, vocês respondem comentando aí outros clubes, mas na minha visão, somente o Barcelona de Guardiola e, cara, esse Bayern de Munique conseguiram esses 6 títulos. Se tiver algum outro clube, vocês me corrijam aí. Vamos lá. Vamos lá, né? Para falar do que deu certo, a gente também precisa contar o que que deu errado. O que que acontecia com aquele Bayern de Munique de 2020? Bom, em novembro, o Bayern de Munique não estava tão bem, tão estruturado como chegou, como a gente viu na Liga dos Campeões, dando goleadas no Barcelona, no Tottenham, na RB Leipzig. E aí, né, chegando no final do ano ali, novembro e dezembro, vai chegando o inverno na Europa e nisso tem a pausa no futebol europeu. E com isso, o Bayern de Munique resolve fazer uma troca, demite o seu atual técnico e contrata ninguém mais, ninguém menos que Hans Flick. E, cara, dá muito certo nessa aposta. Ele muda totalmente a mentalidade dos jogadores, bota a equipe para treinar, cara, 3 vezes mais. Você vê a diferença em jogadores como Goretzka, Coutinho, Lewandowski, que simplesmente ficaram muito mais fortes, muito mais grandes com esse treinamento. Pra vocês terem uma noção de como essa pausa realmente foi importante, o próprio jogador Thiago Alcântara falou, né? Abre aspas. Quando você para em dezembro, tem tempo para analisar o que você fez durante o ano, né? De errado e de certo também. E, cara, o Bayern de Munique trabalhou muito nisso e deu muito certo. A equipe ficou muito mais entrosada com pouquíssimo tempo. Os resultados vieram naturalmente. Um futebol que, cara, voltou a encantar ali, especialmente os fãs do Bayern de Munique. Cara, deu tudo certo. E também, cara, o foco no objetivo. Porque, por exemplo, o Bayern de Munique ficou muito tempo, né, tentando conquistar essa Champions, contratou o Guardiola e nem assim não foi o suficiente, então não foi um trabalho fácil, foi um trabalho que demorou muito e, cara, finalmente aconteceu. E por que que eu falo tanto dessa parada de 2020? Porque, sim, 2020 todo mundo soube, né, aconteceu pandemia, todo mundo ficou em casa e, mano, a missão e o foco do Bayern era só uma, né, era treinar e treinar firme. E foram isso que eles fizeram. E, cara, deu muito certo e também refletiu fora e dentro de campo, cara. É sério, o Bayern de 2020 era uma máquina, mano. Um time avassalador demais. Na minha opinião, facilmente um top 3 dos melhores times europeus aí da última década. Fácil. O Hansi Flick realmente, cara, teve um trabalho tão excelente ali naquele Bayern de Munique que, cara, ele recuperou o futebol de Felipe Coutinho, que estava super mal no Barcelona, não conseguiu se encaixar ali no clube catalão, conseguiu recuperar o futebol de Perisic, Boateng, cara, mudou o Alaba de posição, trouxe para a zaga e também deu super certo. No final da temporada de 2020-21, o Hans Flick resolve assumir a técnico da Alemanha e, cara, de tão bom que o trabalho dele foi, mano. Realmente foi um dos poucos. Cara, foi um resultado absurdo porque foram pouquíssimos meses, sabe? Não foi um cara que já tava lá há um tempão trabalhando desde a base, não, mano. O cara chegou recentemente, no final de ano, e com um pouco de uma temporada com muita turbulência, com pandemia, os jogadores tendo que treinar em casa. Cara, assim, nessas condições o cara conseguiu transformar, mano, voltar com o antigo Bayern de Munique que encantava e jogava muita bola, mano. E óbvio, isso não é uma tarefa fácil, não é pra qualquer um. Então, isso só o torna muito único, cara, aquele ano ali para a equipe do Bayern de Munique. Bom, e continuando, né, sobre aquele ano do Bayern de Munique, aquele período ali entre novembro e dezembro de 2019, o que aconteceu foi o seguinte: o Bayern havia tomado uma goleada do Frankfurt por 5-1 e ocupava a quarta posição do campeonato. E dos 10 primeiros jogos dessa liga, né, da Bundesliga, o Bayern só venceu 5, mano. E isso preocupou muito os dirigentes e decidiram demitir o técnico que era o Niko Kovac, um técnico croata que estava na final contra a França naquela Copa do Mundo. E aí não deu. E aí o Bayern decidiu ir atrás do técnico
Hans Flick. E quem é esse Hans Flick? Pô, falei tanto dele que ele fez boas mudanças no clube, chegou com uma mentalidade, conseguiu títulos muito rápidos. Beleza, mas quem era ele? Como ele chegou ali no Bayern de Munique? Isso eu vou contar agora. Rapaziada, é o seguinte, o Hans Flick, ele era auxiliar do técnico Joachim Löw entre ali o período de 2006 a 2014, daquela Alemanha que foi campeã do mundo em 2014, da Alemanha que ficou em terceiro na Copa do Mundo de 2010, e nisso ele era o auxiliar técnico e também diretor, porra, era o diretor esportivo da Federação de Futebol da Alemanha também. Então ele conhecia bem ali a base do futebol alemão, o Bayern de Munique, e após ele parar de ter trabalhado com o Joachim Löw, ele foi seu auxiliar no Bayern de Munique. E aí, quando o Bayern decidiu demitir o Niko Kovac, o Hans Flick assumiu apenas para segurar as pontas até o Bayern ver se contratava outro técnico ou deixava. E aí acabou que deu muito certo. O Hans Flick já chega, mesmo como interino, fazendo boas partidas. E nisso o Bayern simplesmente decide manter ele por ter visto boas atuações em tão pouco tempo. Uma dessas características do Hans Flick, como eu já falei, era a pressão, o ataque ao adversário, a dominância, muita posse de bola e, cara, o adversário simplesmente não jogava. O Bayern até perdeu umas 2 partidas, mas, cara, isso não atrapalhou nem um pouquinho a confiança e o trabalho de Hans Flick no Bayern. E, cara, com o tempo ele só foi se consolidando cada vez mais, até que acabou saindo para ser o técnico oficial da Alemanha. E outro fator também muito importantíssimo para isso, para que o Bayern tenha conseguido esse sucesso ali em 2020, com certeza um dos segredos, cara, foram ótimas contratações também. Não só uma ideia, uma coisa ou outra, mas o conjunto de tudo, sabe? Foram a mentalidade, foram um novo técnico, foram as contratações, cara, tudo. Os treinamentos, foi esse conjunto todo que, mano, deu super certo. E falando dessas contratações, o Bayern, cara, contratou jogadores para muitas posições, lateral, meia, menos centroavante, mas, cara, para ataque também teve, e tudo isso fez dar certo, cara. O atacante era só o Lewandowski, se machucasse ele realmente seria um baita de um desfalque, mas não aconteceu. Pelo contrário, o Lewandowski não teve tantas lesões nessa temporada, conseguiu se firmar ali como um 9 titular absoluto, jogou muitas partidas e, cara, com todas essas contratações, boas peças como Alphonso Davies, Pavard, Lucas Hernandes, cara, o Sané, tudo isso fez dar muito certo porque foram jogadores que se encaixaram nos padrões de jogo que o Bayern queria, que o técnico queria. Então, cara, foi tudo um conjunto de obras que, mano, deu muito certo, cara. O Alphonso Davies, com 18, 19 anos, se não me engano, mano, já foi eleito o melhor lateral esquerdo da temporada. Pra vocês verem como, cara, isso foi sensacional e tudo fez com que combinasse pra dar uma obra perfeita.